Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe aqueles textos antigos que parecem carregar um peso enorme, que moldaram tanto da nossa história, das nossas ideias? Hoje, a gente vai mergulhar num desses pontos de partida. Os primeiríssimos versículos do livro de Deuteronômio. São só 5 versículos, mas, nossa, abrem uma porta incrível. E para nossa análise aqui, a gente está se baseando bastante nos insights de um estudo bem detalhado, um sermão que focou justamente nessa passagem, Deuteronômio 1, de 1 a 5. A ideia é tentar entender por que essa introdução foi assim tão cuidadosamente montada, o que ela sinaliza sobre o momento que Israel vivia e talvez o que ela sugere para a gente sobre momentos decisivos, sabe? Bom, vamos lá, vamos desembrulhar isso. É um ótimo começo porque esses versículos são de fato muito densos. Para a gente se situar, né, onde e quando isso acontece, estamos na terra de Moabe, que fica a leste do Rio Jordão, e o ano é o 40º ano depois da saída do Egito, um momento bem específico. O livro é atribuído a Moisés, claro, o grande líder, e até o nome Deuteronômio é curioso. Sim, o que significa mesmo? Vem do grego, né? Algo como segunda lei. Mas olha que interessante, a origem desse nome grego talvez venha de um pequeno deslize na tradução. É? Como assim? Parece que na Septuaginta, a tradução grega antiga, lá em Deuteronômio 17, quando fala para o rei fazer uma cópia desta lei, isso pode ter sido entendido como uma segunda lei. Mas o nome original hebraico é simplesmente as primeiras palavras, Ele Devarim. Que significa? Estas são as palavras, às vezes só debarim, palavras. Isso já mostra, né, o foco imenso do livro. É na palavra, na comunicação de Deus. Exato. O foco na palavra. E parece que isso está gravado até na estrutura desses primeiros versículos, né? A fonte que a gente consultou menciona uma estrutura concêntrica, quase um espelho. A ideia é que o ponto central de tudo, bem no meio do versículo 3, é: falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. O coração é a palavra de Deus entregue por Moisés. Exatamente. É fascinante isso. A própria forma do texto, a arquitetura dele, reforça a mensagem. Essa estrutura que converge para o centro não é só estilo, ela sublinha a origem divina vem de Deus e a autoridade do mensageiro Moisés. É como se o texto dissesse: olha, presta atenção aqui, porque o que vem agora é fundamental e vem direto de Deus. A forma e o conteúdo andam juntos. E essa centralidade da palavra, ela é reforçada por alguns pilares, digamos assim, que aparecem logo nesses versículos. O primeiro, como você já tocou, é a palavra vindo pelo mediador, Moisés. O texto repete isso, né? São estas as palavras que Moisés falou, no começo. Depois, falou Moisés, segundo tudo que o Senhor lhe mandara. E no fim, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. É muita ênfase nele. Muita ênfase. E ele fala para quem? A todo o Israel. Essa ideia do todo, da unidade, num momento tão na beira do precipício, né? Precisamente, Moisés aqui não é só o líder político, ele é o profeta, o pregador, o porta-voz fiel da aliança. Tem até um eco disso lá em Oséias, né, que diz que Deus tirou Israel do Egito por meio de um profeta, Moisés. E quando o texto diz esta lei, no versículo 5, a palavra hebraica é Torá. A gente traduz lei, mas a raiz é instrução, ensinamento. Instrução. Faz mais sentido. Ação para o povo estava em ouvir e seguir essa instrução divina que vinha pelo mediador escolhido. A palavra definia quem era Israel naquele momento. Entendi. E o segundo pilar que salta aos olhos é o lugar, da além do Jordão. O texto é super específico, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, e depois repete, além do Jordão, na terra de Moabe. Por que essa insistência no local? Qual o peso de estar ali? Essa pergunta é chave. A geografia aqui não é só um detalhe. Estar além do Jordão significa estar no limiar, na fronteira. A um passo da terra prometida. Acampados literalmente às portas da terra que fica do outro lado do rio. É um espaço de transição. A mensagem é forte.
Você não entra na bênção, não conquista o futuro sem parar para ouvir esta instrução final. É como dizer, pausa, antes de cruzar, antes de agir, escutem. A palavra prepara para a travessia, a chave para a bênção do outro lado está nessa instrução dada antes de atravessar. Faz todo sentido. Prepara e adverte, talvez. E aí vem o terceiro pilar, que é o tempo. 40 anos depois. O versículo 3 marca, no ano 40º. O 4 ainda situa com as vitórias recentes sobre Seom e Og. Mas aí o versículo 2, quase de passagem, solta uma bomba. A viagem do Horebe, o Sinai, até Cades Barneia, que era a fronteira sul da terra, devia levar só 11 dias. Uns 280 quilômetros. 11 dias que viraram 40 anos. Aqui a coisa fica dramática, né? É o ponto mais chocante, talvez. 11 dias versus 40 anos. E a questão não foi logística ou distância, as barreiras foram espirituais. Para entender essa demora toda, a gente precisa voltar lá em Números 13 e 14, no episódio de Cades Barneia. Lembra, Moisés mandou os 12 espiões. Sim, os espiões. 10 deles voltaram apavorados. Falaram de gigantes, cidades fortificadas, espalharam o medo no povo. E o povo entrou em pânico. Totalmente. Desespero, rebelião aberta contra Deus, contra Moisés. Chegaram a dizer, se a gente tivesse morrido no Egito ou aqui no deserto, não era melhor voltar para o Egito? Foi terrível, uma incredulidade coletiva. Só Josué e Caleb confiaram na promessa. E por causa dessa rebelião toda, mesmo com Moisés intercedendo, Deus deu a sentença. A sentença dos 40 anos. Exato. Aquela geração que saiu do Egito, que viu milagres, mas se recusou a confiar. Não entraria na terra. Vambora vagar pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia que os espiões ficaram lá. Até que toda aquela geração de guerra morresse. E o censo depois, em Números 26, confirma. Aquela geração ficou pelo caminho, foi perdida no deserto. Nossa, que peso. Então, quando Deuteronômio 1 diz, no ano 40º, carrega essa história toda. Não foram 40 anos de preparo normal. Foi um tempo de juízo de espera forçada pela incredulidade. E as vitórias recentes sobre Seom e Og, mencionadas no versículo 4, elas são importantes, são um sinal da graça de Deus para a nova geração. Aqui cresceu no deserto. Essa mesma era a prova de que Deus ainda estava com eles, que ele podia cumprir a promessa, se eles confiassem. Então, a mensagem do tempo é solene. A desobediência custou caro, atrasou tudo. Por isso, essa nova geração, ali, parada além do Jordão, tinha que ouvir com atenção máxima. A história dos pais era a grande lição, o passado ensinando sobre o futuro. Uau! Realmente não é só uma introdução, é um memorial, um alerta, um chamado à responsabilidade. Pensando nisso tudo, então, a estrutura, o mediador, o lugar, o tempo carregado, o que faz esse livro, começando assim, ser tão relevante ainda hoje, porque Deuteronômio continua falando com a gente. As conexões são muitas e bem profundas. Uma das mais fortes é a relação de Jesus com Deuteronômio. Parece que foi o livro do Antigo Testamento que ele mais citou. Sério? Mais que os Salmos ou Isaías? Aparentemente sim, em termos de citações diretas nos evangelhos. E o mais marcante é na tentação no deserto, né? Mateus 4. Para cada tentação do diabo, Jesus responde com uma citação de Deuteronômio. É verdade. Não só de pão viverá o homem. Exato, vem de Deuteronômio 8.3. As outras respostas também. Tem até um paralelo interessante que a nossa fonte levanta. Israel foi testado 40 anos no deserto e falhou por não confiar na palavra. Jesus foi testado 40 dias no deserto e venceu, justamente se apoiando na palavra escrita ali de Deuteronômio. Onde Israel falhou, Jesus obedeceu perfeitamente. Que paralelo forte. E tem mais. A riqueza teológica do livro em si é imensa. Alguns estudiosos, como Walk e Yu, que a fonte menciona, dizem que Deuteronômio talvez seja a expressão mais sistemática e completa da essência e do caráter de Deus no Antigo Testamento. É aqui que está o Shema Israel, o ouve, ó Israel, e o grande mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e força.
lá em Deuteronômio 6. O coração da fé judaico-cristão, né? Sem dúvida. E esses mesmos estudiosos, segundo a fonte, sugerem que as leis de Deuteronômio, elas estabeleceram princípios bem avançados para a época sobre educação, saúde pública, bem-estar social, uma preocupação com justiça e comunidade que era, assim, revolucionária. E a posição dele na Bíblia toda? Pá, crucial. Ele fecha o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Mas ele também funciona como uma introdução teológica para os livros históricos que vêm depois. Josué, Juízes, Samuel, Reis. A história de Israel nesses livros é muitas vezes medida pela régua de Deuteronômio. E a teologia da aliança, da obediência, das consequências, tudo isso é base para os profetas que vieram depois. Faz sentido, ele lança as bases. E tem um último ponto que conecta Moisés com Jesus de novo. O próprio Moisés, lá em Deuteronômio 18, ele profetiza que Deus levantaria um outro profeta, como ele, e diz, a ele ouvirás. O profeta que viria. Sim. E o Novo Testamento não hesita em dizer que esse profeta é Jesus. Ele é o mediador de uma aliança nova e superior, como diz Hebreus. Então, aquela necessidade básica que está lá na introdução de Deuteronômio, ouvir atentamente a palavra de Deus, continua central. Só que agora essa palavra está plenamente revelada em Jesus. A urgência de ouvir continua, mas o foco é Ele. Que incrível essa jornada nesses 5 versículos iniciais. Então, resumindo a ideia central, essa introdução de Deuteronômio coloca a gente num cenário de urgência, de decisão. Ela grita sobre a importância vital de ouvir a palavra de Deus, especialmente nesses momentos de fronteira, de estar além do Jordão pronto para uma grande mudança, uma travessia. E essa palavra vem por um mediador escolhido, Moisés ali, e vem carregada com a história, com a lembrança doída do que acontece quando não se ouve, né? Os 40 anos. Isso tudo toca numa experiência muito humana, eu acho. Todo mundo passa por momentos de estar diante de uma travessia, de ter que deixar algo para trás e avançar para o novo. Exatamente. E essa conexão leva a uma última reflexão que a fonte que a gente usou sugere, a partir de uma observação de um teólogo, Justo González Benítez. Ele diz que a palavra de Deus sempre se dá num tempo e lugar concretos, não é abstrata. Assim como Israel precisou entender o que era obedecer ali, em Moabe, naquele momento, às vésperas de cruzar o Jordão, a questão para a gente talvez seja como a gente discerne o que significa cruzar as nossas fronteiras hoje, enfrentar nossos momentos decisivos. A lição forte de Deuteronômio 1 é que a preparação essencial passa por uma escuta atenta. Antes do próximo passo, antes da travessia, é preciso parar para ouvir a orientação divina disponível. Fica a pergunta, né? Para cada um pensar. O que essa atenção à palavra, antes de um cruzar de Jordão pessoal ou coletivo, pode significar na prática? Como essa escuta molda nossa entrada no futuro que Deus tem para nós?